Meus caros irmãos da Escola Espírita, na Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, me perdoem o equívoco, que é a primeira vez que eu estou tendo a honra de falar para meus caros companheiros. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam sempre a nos envolver. Diante das situações que se instalaram, hoje nós tivemos o obstáculo, né, de estarmos reunidos de modo presencial, mas estamos reunidos no sentimento maior, na vibração sincera, naquilo que nos reúne de melhor, que é o sentimento voltado para Deus e vibrando por momentos melhores, por amparo a toda a humanidade, exatamente nesses momentos de aperfeiçoamento, de depuração, de reflexão. E a temática da nossa exposição no dia de hoje é exatamente o tema obstáculos. Imaginem vocês. É um tema extraído do livro de Francisco Cândido Xavier, né, a sua psicografia, pelo espírito André Luiz, em que, nesse capítulo, André se refere aos obstáculos. Se nós formos buscar o valor denotativo da palavra obstáculo, nós vamos ter como resposta algo que impede, né, que atrapalha o movimento, a progressão de alguém ou de alguma coisa. Isso é um obstáculo. E o que é que nós estamos vendo no momento exato? A humanidade tendo o seu obstáculo. Aliás, a humanidade sempre tem obstáculos, onde ainda o homem, pela sua característica de necessidade de progresso, de evolução, né, ainda não se percebe como esses obstáculos tendem a desaparecer na proporção das coisas realizadas sempre com a convicção do melhor. Diz André Luiz, neste texto, que diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Isso suscita uma reflexão profunda em cada um de nós. Vejamos o momento atual de humanidade. Nós estamos experimentando a necessidade de fazer o melhor para seguir para frente. E ele acrescenta nesse texto que sempre desapontamos alguém e sempre alguém está a nos desapontar. Essa é a realidade que a criatura humana vive no seu contexto. E vive no seu contexto por quê? Quando a criatura humana está desapontando e é desapontada, nós vamos observar que isso caracteriza a vida de todos nós na fundamentação de nossas realidades, infelizmente. O que nós não podemos
é visualizar essas realidades como um obstáculo que nos impede a ascender a uma situação mais promissora. Aí estará o engano. Porque nós, em vias de regras, temos os obstáculos constantemente. Façamos as nossas reflexões e vejamos os escândalos decorrentes, né, dos transtornos de ordem social, de ordem econômica e, acima de tudo, moral, que assola a humanidade nos momentos atuais, é algo notório, é algo profundamente tocante em todos nós, marcados pelas guerras, a fome, a miséria, as doenças. O que é que nós estamos vivendo no momento atual? O pânico, o medo, a ansiedade caracterizada por quê? Por um patógeno invisível, pequeno, mas devastador. E o homem está se curvando diante dessa realidade, né? Então, aí nós vamos ver as doenças e as violências nos seus diversos níveis que estão a nos assolar. Demonstram que as relações humanas vivem, nesse momento exato, uma característica da vida em sociedade de sérias dificuldades. Dificuldades porque todos nós estamos enfrentando. É uma dificuldade que está atingindo a Terra em todo o seu contexto. Isso exige de cada um de nós um princípio de reflexão. E qual é a reflexão? Felizes são aqueles que podem lançar mão dos recursos como nós espíritas temos, não é? Não é que os outros não tenham, tem, mas nós temos esses recursos mais embasados, mais clarificados, que não nos deixa a termos dúvidas sobre as nossas realidades. E quando nós falamos de nossas realidades, né? Que realidades são essas? Que realidades são essas que podem nos proporcionar enfrentar dificuldades? Que realidades são essas que nos dão uma visão que podemos ter cada vez mais ampliada e, consequentemente, visualizar os obstáculos como grande mecanismo de depuração e que nos compele a buscar essa depuração, não com ansiedade, não com medo, não com o desespero que está assolando a todos, não com as disputas insensatas que nós estamos vendo envolver os homens, mas com a determinação de fazermos o melhor para ascender um patamar mais digno. E pessoal, essas dificuldades é exatamente a marca do que nos representa. Por que essas dificuldades estão tanto a nos assolar? Antes de tudo, por isso que quando eu falei no início, né, aqui há pouco, de que nós temos a doutrina espírita que nos oferece esta grande oportunidade de reflexão,
Porque é a doutrina espírita que nos mostra, dentro da existência física, não este ser efêmero, transitório, que surge numa concepção para acabar na podridão da campa, mas um ser que transcende a própria materialidade. É aí que está a importância, a consciência. É aí que está a nossa convicção de superarmos os obstáculos. E temos o dever de superá-los. Porque quando nós nos conhecemos na essência de espíritos imortais, o que é que isso significa? Significa dizer que somos esse princípio inteligente do universo. O ser que pensa, o ser que tem vontade, o ser que tem uma consciência nos seus diversos níveis de estágios. E isso, então, nos dá a certeza de que nós podemos modificar, nós podemos interferir sempre para melhor, como estamos interferindo, às vezes, na complicação de situações que poderiam ser mais amenas. E esta certeza de que somos esse ser, esse ser imortal, vem fortalecida quando nós buscamos entender as nossas origens. E qual é a nossa origem como espírito imortal? Não foi o meu pai nem a minha mãe que me gerou como espírito. Não foi. Mas na minha condição de espírito imortal, na condição de qualquer um como espírito imortal, nós estamos falando do ser imaterial. O ser que transcende a própria matéria. O ser que está antes da matéria. O ser que existe antes do próprio corpo físico. E, meus irmãos, é esta origem que nos dá o sustentáculo para enfrentarmos esses obstáculos que a vida está nos reservando, para nos trazer profunda reflexão. E qual é essa origem? As mãos de Deus. Como espíritos, não é o pai nem a mãe que cria o espírito do filho. Como espíritos, somos saídos das mãos de Deus, princípio inteligente do universo. E Deus nos cria tão perfeito, não é? Que nos cria todos iguais. Por isso que Jesus vem mais tarde e diz o quê? Todos são iguais diante de Deus. É a igualdade pela natureza espiritual. Não existe diferenças. Não existe privilegiados. Todos surgem pelas mãos de Deus no mesmo patamar, simples e ignorantes. E aí é que entra a grandeza, a misericórdia de Deus, a sua perfeição absoluta para com todos nós. Nos cria simples e ignorantes, simples de experiências, ignorantes de conhecimentos, mas nos faculta a capacitação do atributo da inteligência para nos fazer progredir. E é esse atributo que nos permite vencer os obstáculos como nós agora estamos aí enfrentando a nível de mundo. Um obstáculo bastante importante. Um obstáculo onde irá levar o homem a buscar na sua reflexão aprendizados incontestes. Não percamos esta oportunidade de fazer o melhor e superar esses obstáculos com virtudes para nos assegurar realmente o mundo que nós tanto almejamos. O mundo mais ameno,
o mundo desprovido de tanta dor, o mundo onde o bem venha sobrepor o mal, onde o homem tenha o prazer, a alegria de poder compartilhar dignidade, de ser probo, de ser honesto, de ser digno, de ser sincero, de saber que o egoísmo não lhe leva a nada, mas a doação, a caridade, a solidariedade é a grande caminhada, é o grande exercício para a caminhada de todos nós. É isso que nós estamos experimentando, pessoal. Nada de pânico, nada de medo, nada de ansiedade. Aproveitem a oportunidade. E como espírito, é onde Deus nos cria simples e ignorantes e nos dá essa inteligência para que nós possamos chegar à condição física como aqui nós nos encontramos nesse exato momento. Então é o espírito, para ele chegar a esse princípio, né, da vida física, a essa dimensão física, ele precisa dos recursos cabíveis, porque a sua natureza, saída das mãos de Deus, é imaterial. E ele vai precisar de quê? Do recurso da matéria. É quando ele vai elaborar o seu perispírito, as suas energias imortais. O que é o perispírito em nós? As nossas energias imortais que passarão a nos acompanhar a vida fora. É o perispírito que vai lhe proporcionar ao espírito agir no mundo físico, agir sobre a matéria e receber os reflexos materiais sobre si. Então, nós, pronto para a existência física, passamos a ser espírito, princípio inteligente do universo. Quando elaboramos o nosso perispírito através do cabedal do conhecimento, né, nós passamos a ser princípio inteligente do universo, com o perispírito devidamente individualizado. Já estamos o quê? Com a individualidade. Podemos chegar ao corpo físico. E é aí que nós vamos chegar ao corpo físico através da grandeza que Deus permite a todos nós pelo mecanismo da concepção, pelo mecanismo digno, valioso da concepção, onde nossos pais irão ter o papel importante de poder estar nos recebendo como espíritos. Por isso que nós como os pais e os nossos pais, antes de serem nossos pais e nós antes de sermos pais, nós somos depositários fiéis ou infiéis de almas. Por quê? Porque os filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Olha a nossa responsabilidade em receber essas criaturas, trazendo nas suas bagagens as suas necessidades mais amplas possíveis, das mais variadas formas, e nós aqui recebendo-os para promover o seu progresso para Deus. Olha os obstáculos que nós estamos enfrentando, onde muitos não estavam tendo, às vezes, o tempo, porque estava sempre corrido, né? Porque a tônica nossa é correr, correr. Estamos sempre atrás de alguma coisa. Estamos sempre querendo explicar o inexplicável. Estamos sempre querendo encher as mãos e os corações plenamente vazios. E isso estamos passando. Aí chega esse momento aí agora de vírus, né? Trazendo esta nova roupagem, né? Esta nova paisagem no mundo. Não é para dizer que é uma situação localizada, mas no mundo de reflexão, onde muitos
estão compelidos, compulsoriamente, a estar convivendo com seus filhos, a estar experimentando nesses dias aquilo que eles não souberam experimentar em determinados momentos. Outros não souberam a tal ponto que se instalaram entre eles e filhos, entre irmãos, entre pais, arestas. Nesses momentos onde todos se buscam com a finalidade de promover o bem